Se não aguentar, eu paro, disse Jake, sua voz grave ecoando na quietude da tarde texana. Marta olhou para cima, seus olhos castanhos encontrando os dele pela primeira vez. O cowboy era imenso, devia ter quase 2 metros de altura, com ombros largos como uma porta de celeiro e braços musculosos que pareciam capazes de arrancar uma árvore do chão. Ela, por sua vez, era uma mulher de corpo volumoso, com curvas generosas que sua mãe sempre dizia serem bênçãos divinas, embora os olhares cruéis da cidade sugerissem o contrário. Eu aguento, respondeu ela, erguendo o queixo com determinação. Não sou de porcelana, Sr. McAllister. Jake sorriu, revelando dentes brancos contra a pele bronzeada pelo sol implacável do Texas. Ele havia sido contratado pelo pastor Samuel Hawkins para consertar o telhado da igreja, um trabalho que exigia força bruta e resistência. Marta havia insistido em ajudar, carregando tábuas e pregos, mesmo sob o calor escaldante daquele julho de 1887. Antes de continuar, escreva nos comentários o nome da sua cidade e que horas você está assistindo esse vídeo agora. Queremos saber em qual horário vocês mais acompanham nosso canal. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Agora vamos continuar essa história que vai te deixar sem palavras. A pequena cidade de Redemption Creek não era gentil com quem fugia dos padrões. Martha Hawkins sabia disso melhor que ninguém. Aos 26 anos, ainda solteira, ouvia os sussurros das senhoras na mercearia, via os olhares de pena das moças mais jovens que já haviam se casado. Seu corpo era motivo de comentários maldosos, de piadas disfarçadas, de rejeição silenciosa. Mas Marta não era uma mulher que se deixava abater facilmente. Filha de pastor, criada entre sermões sobre amor ao próximo e caridade, ela desenvolvera uma força interior que rivalizava com qualquer fortaleza física. Trabalhava duro na igreja, cuidava dos doentes, ensinava as crianças a ler e escrever. Sua vida tinha propósito, mesmo que não tivesse o romance que secretamente ansiava. Jake McAllister era novo na cidade. Chegara 3 semanas antes, um drifter procurando trabalho honesto, alto, forte, com cicatrizes que contavam histórias de uma vida dura nas pradarias. Ele não falava muito sobre seu passado. O que importava era que ele trabalhava bem, não bebia além da conta e tratava todos com respeito, algo raro naqueles dias selvagens. Essas tábuas são pesadas demais para você, disse Jake, descendo da escada com agilidade surpreendente para um homem de seu tamanho. Deixe que eu carrego. Eu disse que aguento, repetiu Marta, teimosa. Meu pai me ensinou que trabalho honesto não tem gênero. Jake estudou seu rosto por um momento. Havia suor em sua testa e ela respirava com dificuldade, mas seus olhos brilhavam com determinação. Ele viu algo nela que reconheceu em si mesmo, a recusa em ser definido pelas expectativas alheias. Então vamos carregar juntos, sugeriu ele, pegando uma extremidade da tábua enquanto ela segurava a outra. Trabalharam lado a lado durante toda a tarde. Jake notou como Marta não reclamava, não pedia pausas desnecessárias, não fingia fragilidade para chamar atenção. Ela simplesmente trabalhava, com a mesma dedicação que ele. Quando finalmente o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e púrpura, Jake desceu da escada e limpou o suor da testa. Você trabalha como um homem do campo, disse ele, e pela primeira vez
Marta detectou admiração genuína em sua voz, não condescendência. "Ore, você trabalha como alguém que conhece o valor do suor", respondeu ela, permitindo-se um pequeno sorriso. Nas semanas seguintes, uma rotina se estabeleceu. Jake chegava cedo à igreja e Marta sempre estava lá, pronta para ajudar. Eles conversavam enquanto trabalhavam. Conversas reais, sobre sonhos e medos, sobre a solidão das pradarias e a crueldade das pequenas cidades. Jake contou sobre sua infância em um rancho no Wyoming, sobre como perdeu a família em um inverno brutal, sobre os anos vagando de cidade em cidade, sempre procurando algo que não sabia nomear. Marta, por sua vez, falou sobre crescer sendo diferente, sobre o peso dos olhares julgadores, sobre como encontrou refúgio nos livros e na fé. Ela tinha uma inteligência afiada e uma perspicácia que impressionava Jake. Podia citar Shakespeare e a Bíblia com igual facilidade, discutir política e filosofia de forma que poucos homens da cidade conseguiam. "Você deveria estar em uma universidade no leste", disse Jake um dia, enquanto descansavam à sombra de um carvalho, "não desperdiçando seus talentos nesta cidade pequena." Marta riu, um som rico e genuíno. "As universidades não aceitam mulheres como eu, Jake, e mesmo que aceitassem, meu lugar é aqui. Esta comunidade precisa de mim, mesmo que não saiba disso." Foi então que Jake percebeu que estava se apaixonando. Não pelo corpo de Marta, embora ele a achasse bela à sua própria maneira, com suas curvas suaves e olhos que brilhavam quando ela sorria. Ele se apaixonou por sua força, sua bondade inabalável, sua recusa em deixar que o mundo a diminuísse. Ela era, em muitos aspectos, mais forte que ele jamais seria. Mas Jake conhecia sua própria história. Conhecia os demônios que carregava, as noites em que acordava em suor frio, lembrando de coisas que preferia esquecer. Ele não era um homem bom o suficiente para uma mulher como Martha Hawkins, então guardou seus sentimentos, enterrando-os fundo como sempre fizera, com emoções inconvenientes. Marta, por sua vez, lutava contra seus próprios sentimentos crescentes. Jake a tratava como igual, nunca mencionava seu tamanho, nunca a fazia sentir-se menos. Quando ele a ajudava a subir na carroça, suas mãos eram gentis, mas firmes. Quando conversavam, ele olhava em seus olhos, não através dela como tantos faziam. Ela começou a esperar ansiosamente pelas manhãs, pelos momentos roubados de conversa, pelos sorrisos raros, mas genuínos que ele lhe oferecia. A cidade, naturalmente, notou. As línguas começaram a se soltar na igreja aos domingos, nos jantares comunitários, nas reuniões de costura. Aquele cowboy gigante e a filha gorda do pastor sussurravam. Que par ridículo fariam? Alguns riam abertamente, outros balançavam a cabeça com falsa piedade. O pastor Samuel observava tudo com crescente preocupação. Ele amava sua filha profundamente e via como Jake a fazia sorrir de uma forma que ele não via há anos, mas também conhecia a crueldade do mundo. Sabia como as pessoas poderiam destruir algo belo apenas por não compreendê-lo. Certa tarde, ele chamou Jake para uma conversa particular no escritório da igreja. "Senhor McAllister", começou o pastor, sua voz cuidadosa, "notei que você e Marta têm passado muito tempo juntos." Jake endireitou-se na cadeira. "Senhor, se o senhor acha que fui impróprio de alguma forma..." Não,
interrompeu Samuel, levantando a mão. Marta é uma mulher crescida e inteligente o suficiente para escolher suas próprias companhias. Minha preocupação é diferente. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Esta cidade pode ser cruel, Jake, especialmente com aqueles que desafiam suas expectativas. Marta já sofreu o suficiente em sua vida. Não quero vê-la sofrer mais. Jake entendeu o que o pastor não estava dizendo. O senhor acha que vou machucá-la? Acho que você é um bom homem, disse Samuel gentilmente. Mas também sei que homens bons podem causar dor sem intenção. Apenas seja cuidadoso, seja honesto. Marta merece isso. Naquela noite, Jake caminhou até o rio que corria nos arredores da cidade, perdido em pensamentos. O pastor estava certo. Marta merecia honestidade. E a verdade honesta era que ele a amava. Amava sua risada, sua força, a forma como ela via o mundo. Amava como ela o fazia querer ser melhor, fazer mais, significar algo. Mas será que tinha o direito de envolvê-la em sua vida? Ele era um vagabundo, sem propriedade, sem futuro certo. E ela era a filha do pastor, educada, respeitada apesar das crueldades que enfrentava. O que ele poderia oferecer que fosse digno dela? A resposta veio de uma fonte inesperada. 2 dias depois, um grupo de homens embriagados começou a causar problemas na cidade. Eles vinham do rancho dos Crawford, conhecidos por sua rudeza e desrespeito. Quando viram Marta saindo da mercearia, começaram a fazer comentários vulgares sobre seu corpo, rindo alto o suficiente para que toda a rua ouvisse. Marta manteve a cabeça erguida, como sempre fazia, mas Jake viu a dor em seus olhos. Algo dentro dele se rompeu. Ele cruzou a rua em 3 passadas longas, colocando-se entre Marta e os homens. Sua presença imponente fez o riso morrer. Peçam desculpas, disse Jake, sua voz baixa e perigosa. O líder do grupo, um homem chamado Cutter, cuspiu no chão. E quem é você para dar ordens? Alguém que não tolera covardes que atacam mulheres, respondeu Jake. Peçam desculpas ou arrependam-se. O que aconteceu a seguir foi rápido. Cutter avançou e Jake o recebeu com um soco que derrubou o homem como um saco de batatas. Os outros 2 hesitaram, então recuaram quando Jake deu um passo em sua direção. Não havia bravata em sua postura, apenas certeza absoluta de propósito. Levem seu amigo e saiam daqui, disse Jake friamente. E se eu ouvir qualquer um de vocês desrespeitando a senhorita Hawkins novamente, não vou ser tão gentil. Depois que os homens fugiram, Jake voltou-se para Marta. Ela estava parada exatamente onde ele a deixara, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Não eram lágrimas de humilhação, percebeu ele, mas de alívio, de ser defendida, de ser valorizada. Marta, disse ele suavemente, tomando suas mãos nas dele. Preciso te dizer algo que deveria ter dito há semanas. Eu te amo. Amo sua força, sua bondade, sua inteligência. Amo como você enfrenta este mundo cruel com graça e dignidade. Sei que não sou digno de você. Sei que não tenho nada para oferecer além de meu coração e minha promessa de protegê-la sempre. Mas se você me aceitar, passarei o resto da minha vida tentando ser o homem que você merece. Marta soluçou, mas agora eram lágrimas de alegria.
Jake McAllister, você é o homem mais tolo que já conheci. Não vê que você já é tudo o que eu preciso? Não me importo com propriedades ou status. Quero alguém que me veja, realmente me veja. E você faz isso. Você me vê. Eles se beijaram ali mesmo, no meio da rua principal de Redemption Creek, sob os olhares chocados da cidade. E Jake não se importou nem um pouco. Deixe-os olhar, deixe-os julgar. Ele havia encontrado algo mais valioso que ouro. Havia encontrado casa. O casamento aconteceu 2 meses depois, na mesma igreja que Jake havia consertado. A cidade inteira compareceu. Alguns por curiosidade, outros por genuína felicidade pelo casal. Marta estava radiante em um vestido branco simples que sua mãe havia feito. E Jake parecia quase civilizado em um terno emprestado que mal cabia em seus ombros largos. O pastor Samuel conduziu a cerimônia com lágrimas nos olhos, abençoando a união e lembrando a congregação que o amor verdadeiro não conhece limites físicos, apenas espirituais. Jake e Marta compraram um pequeno rancho nos arredores da cidade com as economias combinadas. Não era grande, mas era deles. Jake trabalhava a terra com a mesma dedicação que aplicava a tudo, e Marta transformou a casa simples em um lar acolhedor. Ela continuou seu trabalho na igreja, ensinando crianças e cuidando dos necessitados, e Jake sempre estava ao seu lado quando ela precisava. Os anos passaram, trazendo desafios e alegrias. Houve invernos duros e verões escaldantes, colheitas abundantes e tempos magros. Mas através de tudo, Jake e Marta permaneceram unidos. Eles criaram 3 filhos, 2 meninos fortes como o pai e uma menina espirituosa como a mãe. A família McAllister tornou-se respeitada em Redemption Creek, não apesar de sua história incomum, mas por causa dela. Jake nunca esqueceu aquele primeiro dia, quando disse: "Se não aguentar, eu paro." E Marta respondeu com a força que o fez se apaixonar. Ela aguentara tudo, não apenas o trabalho físico daquele dia, mas o peso dos julgamentos, a dor da rejeição, a solidão dos anos anteriores. E juntos, eles aguentaram o que quer que a vida jogasse em seu caminho. Nas noites frias de inverno, quando se sentavam juntos na varanda observando as estrelas, Jake segurava a mão de Marta e agradecia silenciosamente ao destino que o trouxera até Redemption Creek. Ele havia vagado por tantos anos, procurando algo que não conseguia nomear. Agora sabia o que era. Era ela. Sempre foi ela. E Marta, olhando para o gigante gentil ao seu lado, sorria sabendo que encontrara exatamente o que sempre sonhara. Alguém que a via não pelo que o mundo dizia que ela era, mas pelo que ela realmente era. Forte, capaz, digna de amor. O amor verdadeiro, descobriram eles, não tem nada a ver com aparências ou com o que outros pensam. Tem tudo a ver com 2 almas que se reconhecem, que se complementam, que escolhem ficar juntas não importa o que venha. Jake e Marta escolheram um ao outro, todos os dias, pelo resto de suas vidas, e essa escolha fez toda a diferença. Fim.